Carta de um suicida. Eu desejaria ter forças para gritar ao mundo inteiro: a morte não existe. Meu coração se encontra ainda opresso e sofrido. Quanta saudade! Minha mente vazia e oca de pensamentos dignos me faz recordar o dia fatídico. Se eu pudesse voltar atrás, o que eu não daria para estar novamente naquela janela do 18º andar e ter alguém que me dissesse: não vá, não pule, você é importante para mim. Quanto é duro acordar para a realidade da vida e saber que os meus anseios eram apenas ilusão. A vida continua. Os meus problemas se intensificaram, as minhas dores triplicaram. Sim, dores quase físicas, meus ossos quebrados e esfacelados da queda, o sangue a jorrar intermitente. O que fizera eu contra mim mesmo? Pudera eu voltar atrás, pudera eu ter a experiência de volta. Tudo estava se findando, faltavam algumas semanas para que os supostos problemas pudessem se amainar. Quão duras são as provas da vida, mas posso garantir que as do lado de cá são muito piores quando passamos por essa fieira. Não vale a pena retirarmos a vida física em hipótese alguma. Ainda mais por alguém que não soube nos dar valor, alguém que não nos desejou, alguém que optou por outros caminhos. A vida não tem preço. A nossa vida física é a oportunidade divina que nos foi confiada para levarmos a nossa cruz até o fim. Por isso venho escrever essa carta falando do meu arrependimento, falando das minhas dores físicas e morais. Não vale a pena o suicídio. O autoextermínio é ato impensado de quem não está com o juízo na cabeça. Convido a pensarem naqueles que ficam, corações quebrantados de dor, outros culpados por não terem feito mais, outros ainda desesperados porque podiam mudar alguma coisa e não o fizeram. Não é justo imputarmos tudo isso a essas pessoas que nos amam. Cada uma delas age e faz o que pode para nos auxiliar. São familiares, amigos, companheiros que ficam e a dor da saudade no abismo que nos separa. Quantas vezes desejei gritar por eles e não me escutaram? Quantas vezes desejei tocá-los como outrora fazia nos momentos de dores e aflições, num abraço afetuoso e verdadeiro? Mas a resposta era o vazio, a inexistência do calor humano. Vale a pena desperdiçar tudo isso? Vale a pena jogar fora uma existência para cavar um poço mais fundo, encontrando lamaçal e podridão? É certo que um dia a mão virá. É certo que um dia, por misericórdia divina, o anjo bom chega e nos retira do cárcere de nós mesmos. Mas até lá, quantas dores, quantos sofrimentos, quantas angústias. Não seria melhor agarrar a mão que se encontra estendida hoje, aproveitando os recursos que a vida te oferece? Não seria melhor que saíssemos desse local que nos encontramos de tristeza, mágoa e dor, olhando para frente e para o alto, enxergando aqueles que nos verdadeiramente amam? Procuremos dar valor ao que é real. Às vezes depositamos valores no que é transitório e passageiro. Cada criatura é uma. Não podemos fazer com que os outros ajam da forma que gostaríamos. Devemos respeitar as suas escolhas e seguir a nossa estrada. Se desejarem estar ao nosso lado, muito bem, se corresponderem aos nossos sentimentos, ainda melhor. Mas, se porventura não o desejarem ou não puderem, seguiremos adiante. A vida vale mais do que isso e devemos aproveitá-la a cada dia. Gostaria de agradecer pela imensa oportunidade. Falar, ou melhor, escrever, faz bem à alma,
Desejo apenas que as bênçãos de Jesus envolvam os corações daqueles que estão perdidos e sem rumo, daqueles que, como eu um dia estive, estão à beira de também atirarem-se de suas janelas. Que possam parar e meditar, que possam repensar nas escolhas que estão fazendo e possam ter alguém que eu não tive, que diga: não faça, você é importante para mim. Que a misericórdia divina paire sobre os nossos espíritos tão devedores. Obrigado. Muita paz em seus corações. Um espírito fraco que um dia se deixou enlear pelas teias do suicídio. Mensagem psicografada pelo médium e orador espírita Wellerson Santos, na noite do dia 18 de julho de 2010. O espírito comunicante escreve: se eu pudesse voltar atrás. O arrependimento, cedo ou tarde, é inevitável. Ele fala da decepção de continuar vivo. Decepção, sofrimento e remorso em grau que as palavras humanas são insuficientes para descrever. É isso que espera aquele que se mata. Primeiro vem a decepção de não morrer de verdade e, ao se perceber vivo, tomar consciência de que, ao invés de resolver o problema, criou vários outros. Diz ele ainda: os meus problemas se intensificaram. O espírito revê a cena do suicídio o tempo todo, sem parar. E isso pode durar anos seguidos. Se deu um tiro, sente o choque da bala penetrando os tecidos carnais e o sangue escorrendo. Tudo, o tempo todo. Se pulou das alturas ou bebeu veneno, a mesma coisa. Revê a cena incessantemente. Outro grande sofrimento é aquele que acompanha a decomposição do corpo carnal. Detalhe: não só vê, como sente os vermes roerem as carnes apodrecidas do seu ex-corpo. Ao se desligar do corpo, depois de um período preso a ele, o espírito do suicida passará por um processo habitualmente longo de sofrimento no plano espiritual, até que no futuro reencarnará, em sua maioria, em corpo deformado ou com gravíssimos problemas de saúde. Diz o espírito: tudo estava se findando. Faltavam algumas semanas para que os supostos problemas pudessem se amainar. Bom, não existem problemas que continuam para sempre. Com o tempo, eles diminuem ou acabam. E um dos grandes sofrimentos do suicida é perceber isso tardiamente. Problemas de solidão, dificuldade financeira, amor não correspondido, decepção amorosa, tédio, vergonha ou depressão. Tudo passa. Diz ainda: convido a pensarem naqueles que ficam. São familiares, amigos, companheiros que ficam, e a dor da saudade no abismo que nos separa. Um gesto infeliz de egoísmo. Quanto sofrimento para aqueles que ficam. Aqueles que nos amam de verdade. Um pai, uma mãe, um amigo. Além do egoísmo, tem aqueles que cometem o gesto infeliz por vingança. Que sofrimento desembarcar no plano espiritual com esse sentimento tão inferior. E para encerrarmos, ele diz: procuremos dar valor ao que é real. Às vezes, depositamos valores no que é transitório e passageiro. Pensemos nisso e valorizemos
o dom da vida. Paz a todos, força a todos. Em nome de Jesus.